Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje são as delações premiadas realizadas pelo grupo JBS Friboi e um dos sócios controladores do grupo, o Joesley Batista. Vamos lá, vamos entender esse tópico. Primeiro, pessoal, nós estamos no âmbito da Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, ela surge de uma investigação que vai a partir do pagamento de propina realizado num posto de gasolina ao lado do Lava Jato, nesse posto de gasolina, que envolve, inicialmente, um cartel de empreiteiras essas envolvidas como a Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC, a Carioca e outras mais, que pagavam propinas, segundo as delações, acordos de leniência na Justiça, pagavam propina para a diretoria da Petrobras, diretoria essa indicada pelos 3 partidos da base aliada do governo, Dilma Temer. Nós estamos falando do Partido dos Trabalhadores, o PT, o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e o PP, o Partido Progressista. A diretoria da Petrobras foi colocada nessa posição, segundo a denúncia, figuras como Renato Duque, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, foi colocado nessa diretoria por indicação política desses 3 partidos. A função era, de um lado, amealhar dinheiro do cartel das empreiteiras para que, num esquema fraudulento de licitação, essas empresas pudessem rotacionar entre si para ganhar as licitações da Petrobras. Observe que o cartel ele é uma combinação de preço ou de quantidade de produto transacionado. No caso do cartel das empreiteiras, elas se reuniam pressupostamente sob o comando da Odebrecht e rotacionava entre si quem ganharia a licitação da Petrobras. Então, exemplo, numa determinada licitação, para dar a cara de legalidade, a Odebrecht, por exemplo, oferecia o menor preço pela licitação. Esse menor preço já constava um sobrepreço acima, portanto, daquilo que a empresa cobraria se a licitação fosse no regime de concorrência normal. As outras empresas, para dar uma fachada de legalidade, colocavam um preço na licitação maior que a Odebrecht. De maneira que essas outras empresas, ao cobrarem um preço acima daquele que a Odebrecht colocava, dava a dimensão de que a licitação fora no regime concorrencial. Na verdade, tudo foi combinado entre o cartel das empreiteiras. Elas escolheram, no nosso exemplo, a Odebrecht como campeã e as demais ofereciam um preço ainda maior. Na próxima licitação, a Petrobras contratava uma outra. A Odebrecht cedia espaço, por exemplo, para a UTC ganhar a licitação. E agora era a vez da Odebrecht e das demais cobrar um preço ainda maior para que a UTC pudesse ser a ganhadora. A empresa ganhadora praticava um sobrepreço. O objetivo desse sobrepreço, óbvio, era aumentar, era engordar a lucratividade da própria empresa. Por um outro lado, parte desse sobrepreço era pago na forma de propina individual para os diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Cerveró. Parte da propina, segundo a denúncia, era dada na forma de caixa 1, doação oficial, ou caixa 2, para os partidos da base aliada. Leia-se aí PT, PMDB e PP. Nós sabemos que parte da propina era pago para agentes políticos individuais, que tinham influência na legenda ou na capacidade de influenciar a escolha da diretoria da Petrobras. Segundo a denúncia, nós tivemos uma série de políticos, como, por exemplo, Eliseu Padilha, Romero Jucá, Moreira Franco, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje preso, Eduardo Cunha, e por aí vai.
né, que teriam participado desse esquema. Esse dinheiro, então, entrava, abre aspas, na forma de doação oficial por parte dos partidos políticos, mas cuja origem era ilícita. Era a prática de um cartel com sobrepreço que fora azeitado, facilitado pela diretoria da Petrobras, cuja indicação foi dos partidos políticos que amealhavam esse dinheiro na forma de caixa 1 ou caixa 2. Bom, dito isso, nós tivemos lá uma delação bombástica que foi a delação de Marcelo Odebrecht, mostrando lá que uma série de políticos, que vai muito além daqueles que nós acabamos de citar, pegando lá, por exemplo, o Antônio Palocci, que já fora ministro da Fazenda do governo Lula, mas delação feita em relação a José Serra, que teria recebido 23 milhões de dólares numa conta na Suíça, e outros mais foram delatados por esse conjunto, né, do cartel liderado pela Odebrecht, pela diretoria da Petrobras e por alguns políticos, né, que acabaram assinando delação premiada. Só que agora nós estamos diante, né, de uma outra revelação absolutamente bombástica. O grupo JBS Friboi já há algum tempo era vítima de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público em contratos que ele havia celebrado junto ao BNDES e, ao mesmo tempo, a pendengas da JBS, por exemplo, junto ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E havia uma série de contratos do grupo JBS, que envolve muito além do mercado de carne. Eles são donos, por exemplo, de empresas fabricantes de calçados, chinelos, são fabricantes, por exemplo, de usina termoelétrica e de outras mais. Esse grupo JBS havia uma suspeita de que ele pagava propina para os partidos da base aliada e também da oposição para que medidas provisórias fossem aprovadas no Congresso Nacional beneficiando o grupo, para que contratos junto ao BNDES fossem facilitados, para que pendências junto aos órgãos do governo, como o CAD, né, fossem equacionados e por aí vai. No roldão dessa investigação, se chegava cada vez mais próximo do fato de que a dupla dos irmãos Batista, né, Joesley e Wesley, ao longo do tempo, pagaram propina, né, para políticos individuais, para partidos políticos, né, para permitir que esse conjunto de acontecimentos que beneficiava o grupo acontecesse. O resultado é que o Joesley Batista, então, né, resolveu, então, fazer uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele prometeu contar para o Ministério Público como não somente, né, partidos do PT, do PMDB e do PP participavam do esquema de propina, mas também figurões do alto escalão do PSDB, envolvendo a própria presidência do partido, né, que era feita pelo senador Aécio Neves, mas também por José Serra, uma outra grande liderança, né, do partido, e outros políticos, né, do próprio núcleo do PSDB. Da mesma maneira que ele se propunha a contar como que o presidente Michel Temer montou uma estrutura de corrupção desde quando ele era vice-presidente da República, e isso envolvendo outros parlamentares, como, por exemplo, o deputado Rodrigo Rocha Loures, seu assessor imediato, mas envolvendo Gedel Vieira Lima, envolvendo o Eliseu Padilha e outros mais do governo. Bom, diante disso tudo, a Procuradoria-Geral da República pediu, então, a coleta de provas. E aí, o Joesley, com um gravador, ele consegue gravar o presidente numa reunião que foi celebrada no Palácio do Jaburu, residência oficial de Michel Temer, sem agendamento prévio, sem registro na agenda governamental, sem sequer que o Joesley fosse identificado na portaria, às 10 horas da noite, num encontro particular entre ele e o presidente da República. Nesse encontro, que foi gravado, né, pelo Joesley de maneira secreta, Joesley Batista revela uma série de crimes. Segundo a denúncia, ele nas falas,
ele disse que estava pagando uma propina para o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba e já condenado na Operação Lava Jato, para que ele não abrisse a boca, porque Eduardo Cunha, do PMDB, havia sido um dos principais deputados do partido, presidente da Câmara dos Deputados e participado do núcleo duro de propina do PMDB. Nessa oportunidade, Joesley teria dito que estava pagando 5 milhões restantes de propina, de um total de 20 milhões, para que Eduardo Cunha permanecesse calado. Da mesma forma, estava pagando propina, né, para que o doleiro Funaro também se manifestasse calado na Operação Lava Jato, já que ele era o doleiro escolhido pelo PMDB para fazer transações, inclusive com contas no exterior. Nessa oportunidade, ele revelava que o contato dele junto ao governo era o Gedel Vieira Lima, que está envolvido, né, num caso aí de pressão em cima do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calleri, para aprovar uma obra embargada pelo IPHAN de um prédio na Bahia, onde o Gedel Vieira Lima tem, né, um apartamento. Ele cai como ministro. E aí nós sabemos que o Joesley Batista diz, então, que ele precisa de um intermediador direto com o Michel Temer. E o Michel Temer, então, resolve que esse articulador era Rodrigo Rocha Loures, que é suplente de deputado pelo PMDB, né, do Paraná. Ele é suplente do Osmar Serralho, que até bem pouco tempo atrás ocupou lá o cargo de ministro da Justiça. Então ele diz que o articulador pode ser o Rodrigo Rocha Loures. E o Rodrigo Rocha Loures, né, negociaria então uma possível interferência de Temer no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cujo grupo JBS tinha uma pendência com a Petrobras na compra de gás boliviano, que é intermediado pela Petrobras e que estava causando prejuízo a uma termoelétrica do grupo JBS Friboi. Da mesma maneira que o Joesley Batista diz, então, que se o CAD votar favoravelmente ao pleito do grupo JBS, o grupo JBS se compromete a pagar 5% de propina do total de contrato para os próximos 20 anos, o que daria, então, 500 mil reais por semana para o grupo do Temer. E aí, Temer indica o Rodrigo Rocha Loures, que é pego numa ação controlada da Polícia Federal, recebendo os primeiros 500 mil. O detalhe é que o Rodrigo Rocha Loures devolveu esses 500 mil depois que a filmagem com ele recebendo a mala veio a público. Ele devolve a mala faltando 35 mil reais e depois vai lá e completa os 35 mil. Hoje, o deputado suplente Rodrigo Rocha Loures perdeu o foro privilegiado porque Osmar Serralho, né, saiu do Ministério da Justiça e voltou a ser deputado. E aí ele volta para a condição de suplência, onde ele não tem foro privilegiado. Resultado, né, a Procuradoria-Geral da República pede a prisão dele novamente e o ministro Luiz Edson Fachin autoriza. Então hoje, o deputado suplente Rodrigo Rocha Loures se encontra preso. A gente pode observar, então, que segundo a JBS Friboi, na verdade o Rodrigo Rocha Loures era apenas um emissário de Temer e que a combinação do pagamento da propina fora feita por Temer e não em nome de Rodrigo Rocha Loures. Da mesma maneira que na gravação, teoricamente, se apreende o fato, né, de que Joesley Batista diz que estava pagando propina para Cunha se manter calado e o presidente teria dito, abre aspas, tem que manter isso, viu? Por um outro lado, na mesma conversa, Joesley Batista revela, né, que estava conseguindo segurar 2 juízes e um promotor, né? Esse promotor já foi identificado e está preso, né? Ele recebia dinheiro do grupo JBS Friboi para passar informações confidenciais da Operação Lava Jato para o próprio Joesley. Os 2 juízes, aparentemente, o nome não foi divulgado ou não foram identificados. Por um outro lado, Joesley grava o senador Aécio Neves e ele diz que nos últimos anos Aécio recebeu propina no total de 60 milhões de reais e que Aécio Neves já tinha pedido mais 2 milhões, que em tese deveria ser para pagar o seu advogado na defesa sua na Operação Lava Jato.
O problema é que, né, os 2 milhões não foram parar na conta do advogado de Aécio Neves, e sim do deputado Zezé Perrella, cujo helicóptero foi pego, né, com mais de 300 quilos de cocaína em Minas Gerais há 3 anos, num caso não elucidado. Por um outro lado, a irmã do senador Aécio Neves, em nome dele, tenta fazer com que mais 40 milhões, que segundo Joesley seria propina, né, seja paga pelo grupo JBS numa possível compra de um apartamento, né, da mãe de Aécio Neves no Rio de Janeiro. É preciso lembrar que nenhum apartamento no Rio de Janeiro custa 40 milhões. E, portanto, Joesley estaria pagando propina para o senador para que ele intermediasse, né, teoricamente, medidas provisórias ou ainda ações junto ao governo que fosse do interesse do grupo JBS. Inclusive, na gravação que ele faz com Aécio, ele diz que é do interesse do grupo JBS pegar a presidência, né, da companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce. Porém, o senador diz para ele que já indicou o nome, né, da Vale, né, cujos acionistas, um deles é a CEMIG, né, de Minas Gerais, né, mas que poderia ofertar para o JBS uma diretoria da própria Vale. Por um outro lado, num linguajar extremamente chulo, Aécio Neves se refere às 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, né, para o combate à corrupção, né, e ele diz que em algum momento, abre aspas e perdão, essa merda, né, terá que ser votada. E aí, né, um diálogo que mostra de maneira muito clara, pelo menos a priori, um envolvimento claro de recebimento de propina, né, de caixa 2 ou caixa 1 pelo PSDB. Da mesma maneira que ele acusa o pagamento de dinheiro de José Serra no exterior, acusa também Lula e Dilma de ter depositado 150 milhões de reais para a dupla no exterior e que essa conta havia sido zerada por gastos que foram realizados ao longo das campanhas. Ele diz que o grande articulador dele no PT sempre fora o Palocci, né, que fora ministro da Fazenda, e ele envolve uma série de outros políticos no recebimento de propina. É um escândalo de dimensões, né, incomensuráveis que vem levando aí terror ao mercado político brasileiro e que mostra, né, a falta de ética, de compromisso para com o país, né, da qual essas principais lideranças, que vai do PT ao PSDB, passando pelo PMDB e o Partido Progressista, na direção do nosso país. Beleza? Vamos lá então, vamos conferir essa questão. A delação premiada da JBS. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo das delações premiadas dos donos e executivos da JBS, empresa que é a maior produtora de carne do planeta e a maior doadora de campanhas eleitorais do país. As revelações atingem em cheio grandes partidos e figuras centrais da República, expondo mais uma vez as entranhas da relação entre o público e o privado. As versões dos delatores colocaram na berlinda o atual presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ambos do PMDB. Atingem os ex-presidentes da República, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E acertam também os senadores Aécio Neves e José Serra, os dois do PSDB, fechando o rol dos 3 maiores partidos brasileiros. Os delatores citam vários outros políticos de 28 partidos no total, incluindo os ministros do governo Temer, como Gilberto Kassab, do PSD, ex-prefeito de São Paulo e titular da pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Abre aspas. Normalmente, palavras de Joesley Batista, acontece o seguinte: se combina o ilícito, o ato de corrupção com o político ou com dirigentes
do poder público. E daí para frente, se procede os pagamentos feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, dinheiro de caixa 2 e até mesmo doação política oficial. Joesley Batista, presidente da JF Investimentos, dona da JBS, em depoimento de delação premiada, o que rompe então aquela ideia de que há de se distinguir no Brasil caixa 1 e caixa 2. Para Joesley Batista, né, não faz diferença se ele está fazendo o pagamento da propina como caixa 1, doação oficial, que na realidade tem origem ilícita de recurso, se ele está fazendo de caixa 2, com nota fria ou com qualquer coisa que o valha. O princípio fundamental é: eu quero corromper o agente público e a forma como eu vou pagá-lo é indiferente. O que rompe uma tese de parte dos políticos brasileiros e até de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de que há de se fazer uma distinção entre caixa 1 e caixa 2, porque o caixa 1 seria o lícito, o caixa 2 seria o ilícito, porém que não é fruto de propina. Joesley Batista desmonta essa tese. Ele diz lá: por caixa 1 ou caixa 2, né, na realidade, primeiro se combina o ilícito e depois a forma de pagamento tanto faz. Beleza? Continuando. A delação do grupo JBS. Além dos depoimentos dos irmãos e executivos Joesley e Wesley Batista, a delação contou com câmeras e escutas para o registro de provas. O acordo prevê a imunidade para os irmãos, que não poderão ser presos nem usar tornozeleiras. Os 7 delatores da JBS devem pagar multa de 225 milhões. Em 7 de março, Joesley gravou conversa sem conhecimento de Temer. No encontro, Joesley também pediu ajuda para pendências de sua holding contra o grupo JBS. Temer estaria ciente do suborno a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Presos na Operação Lava Jato, eles receberiam propina para manter o silêncio. Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, Temer teria indicado seu então assessor para resolver assunto da JF. Loures teria então ajudado o grupo JF com o preço de gás fornecido pela Petrobras. Pela intervenção ao CAD, levaria uma mesada de 500 mil durante 20 anos. A PF gravou o único repasse de 500 mil de Ricardo Saúde, da JBS, a Loure. Com a denúncia, o Supremo Tribunal Federal afastou Loures do cargo. Senador Aécio Neves. Em 24 de março, Joesley gravou conversa sem o conhecimento de Aécio. O senador teria pedido 2 milhões para pagar a sua defesa na Lava Jato. Ao propor quem receberia o montante, Aécio teria falado em morte. Abre aspas, tem que ser um que a gente mata antes dele fazer a delação. Após denúncias, o STF afastou Aécio Neves, que também deixou a presidência do PSDB. Frederico Pacheco, primo de Aécio, coordenador da campanha em 2014, recebeu o dinheiro da JBS. Foram 4 repasses de 500 mil cada. Medeiros entregou o dinheiro ao secretário do senador Zezé Perrella. O secretário dirigiu de São Paulo até Belo Horizonte, onde fez o depósito junto à empresa de um filho de Perrella. A Procuradoria-Geral da República diz que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. Joesley afirma que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu 5 milhões da JBS após a aprovação de medida provisória envolvendo créditos de PIS/COFINS que beneficiou o grupo. O lobista da JBS, Ricardo Saúde, relata o repasse total de 63 milhões de reais em propina para Aécio Neves em 2014, quando Tucano foi candidato à presidência e acabou derrotado no segundo turno por Dilma. Já o senador José Serra recebeu, segundo a denúncia, 20 milhões para a campanha eleitoral, segundo o diretor do grupo. Desse total, 6 milhões foram pagos em notas frias
da empresa LRC Eventos e Promoções, simulando uma falsa compra de camarote no Autódromo de Interlagos. O dono da JBS afirma também ter feito depósito de 50 milhões de dólares em uma conta no exterior para Lula em 2009, como compensação pelo fato do BNDES ter adquirido 2 bilhões em debêntures da JBS a fim de apoiar a internacionalização da empresa. Em 2010, Manteiga teria pedido a Joesley que abrisse uma nova conta para benefício de Dilma. No ano seguinte, Manteiga pressionou o então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para liberar 2 bilhões a fim de que a JF comprasse a fábrica de celulose Eldorado. A contrapartida foi o pagamento de 30 milhões em propina depositada nessa conta. No final de 2014, as contas no exterior, segundo Joesley, tinham um saldo de 150 milhões de dólares. Quem são os atingidos? Michel Temer, do PMDB, Dilma Rousseff e Lula, do PT, governadores e ex-governadores, Cid Ferreira, ex-governador do Ceará, Fernando Pimentel, de Minas Gerais, o ex-deputado Eduardo Cunha, João Bacelar e Rodrigo da Rocha Loures. Senadores, Aécio Neves, do PSDB, Marta Suplicy, atualmente no PMDB, Eunício Oliveira, presidente do Senado, e ainda os ex-ministros Guido Mantega, e o atual Marcos Pereira. Ok, pessoal? Abraço grande para você e até a nossa próxima aula. Até lá!